De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e você. Bom dia, meus queridos amigos, internautas, ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e me encontro com vocês aqui todos os domingos às 11 horas da manhã para que possamos refletir sobre temas relacionados à nossa saúde diante de uma ótica espírita, aquilo que a doutrina espírita nos ensina a respeito de questões sobre a nossa saúde. E no dia de hoje, nós iremos refletir sobre uma mensagem trazida por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que está contida no livro Pensamento e Vida. Nesta obra, há uma mensagem de Emmanuel chamada enfermidade. Vamos ver o que Emmanuel fala para nós e vamos refletir parte a parte dessa mensagem para que a gente possa entender o que este nosso amigo espiritual busca nos orientar a respeito da nossa saúde. Então Emmanuel começa dizendo o seguinte: ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Vamos entender esse primeiro parágrafo de Emmanuel, que ele está querendo dizer o seguinte: que no mundo há enfermidades que a nossa condição, vamos dizer assim, nosso estado, a nossa vida mental é decisiva sobre a sua origem, sobre a sua gênese. E há doenças que não. Mas um fato é verdadeiro, que o nosso estado mental vai refletir diretamente sobre as nossas doenças. É isso que ele quer dizer. André Luiz já nos alerta sobre isso lá no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele coloca que existem, por exemplo, doenças, principalmente aquelas que são mais simples, que são mais passageiras e que não dependem de qualquer alteração da condição mental do indivíduo. Então, por exemplo, a pessoa, ingeriu um alimento contaminado com uma bactéria, com um vírus e desenvolveu uma gastroenterocolite aguda. Uma situação bastante comum na nossa população. A pessoa pegou aquele vírus, adquiriu aquele vírus, aquela bactéria, aquela infecção intestinal por conta do seu estado mental? Provavelmente não. É simplesmente porque ela ingeriu e vai desenvolver um quadro que muitas vezes vai ser autolimitado, vai se resolver e vai ficar tudo bem. Uma coisa de poucos dias a pessoa já está bem. A pessoa pode pegar, por exemplo, um resfriado, também algo passageiro, simples, fácil de resolver. E isso não significa que ela esteja com alguma alteração ou que a sua vida mental possa estar conduzindo ela a isso. São alterações, são doenças muito simples. Agora, quando a gente pensa nas enfermidades que são duradouras, aquelas enfermidades que são crônicas, que vão durar muitos anos na vida da pessoa, as enfermidades que vão gerar um impacto muito significativo na vida das pessoas, aquelas enfermidades graves, essas, sem dúvida, guardam na condição espiritual do indivíduo a sua origem, ou seja, a sua vida mental, a sua mente, lembrando que a nossa mente é quem comanda o corpo físico. Ela é o grande comandante, o espírito é quem dita para cada célula do nosso corpo como ela deve trabalhar, como ela deve agir. E se este comando que nós enviamos, que nós
demandamos para as nossas células, ele não está adequado, as nossas células vão sentir e vão reagir conforme esta ordem. Então, se a ordem é uma ordem negativa, com certeza nós teremos dificuldades, né, e teremos problemas relacionados à nossa saúde. E aí Emmanuel continua. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. Ou seja, o que ele está dizendo é que, de modo geral, estas enfermidades que têm origem, que começam, né, têm o seu primeiro pontapé, o seu primeiro passo para que a pessoa adoeça, na sua condição mental, estas enfermidades, elas têm um motivo de existir. Por que ela aparece? Ela aparece como uma forma deste indivíduo, deste espírito, se reequilibrar. Ela é uma ferramenta de equilíbrio. Lei de causa e efeito que nos ensina a doutrina espírita. Este é o efeito, a doença é o efeito diante daquela causa. Que serve para quê? Para punir o indivíduo? Não. A doutrina espírita nos ensina que na justiça divina não há punição, não há castigo. Aquele efeito negativo, ele vem para nos mostrar que há uma causa negativa que precisa ser modificada. Então, se a doença aparece nesse sentido, é porque nós precisamos refletir sobre a nossa conduta mental. Será que ela está adequada? Será que a nossa conduta mental, diante da doença, ela é a adequada que a gente deveria estar nutrindo dentro de nós? Vejam, não é fácil ter uma vida mental equilibrada. No nosso dia a dia, na rotina, diante de todas as atribulações que nós temos que enfrentar ao longo da nossa vida, é extremamente desafiador manter uma vida mental equilibrada. De modo geral, nós criamos vibrações muito baixas. E isso, a própria literatura espírita, os nossos amigos da espiritualidade, que através da mediunidade, da psicografia de diversos médiuns, nos mostram que, de modo geral, nós encarnados temos um padrão mental, um padrão vibratório muito baixo. Porque os nossos pensamentos estão ocupados quase que o dia todo com as atividades corriqueiras do dia, com as ações do dia a dia, com as preocupações cotidianas. E nós dedicamos muito pouco tempo para elevar o nosso pensamento, para manter o pensamento ligado ao alto, nas nossas ações, nas nossas palavras, nos pensamentos. E isso faz com que, de modo geral, a gente tenha realmente uma vida mental mais baixa. E isso nos torna muito mais suscetíveis ao processo do adoecimento. Continua Emmanuel. As inibições congeniais são congênitas, ou seja, aquelas que nós nascemos com elas. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, aquilo que nós já comentamos, ou seja, essas doenças mais importantes, mais graves, mais significativas, com certeza elas têm um papel reparador para o espírito. E por isso elas estão ali, para que a gente possa se reequilibrar, lei de causa e efeito. Então, estão na tabela das provações necessárias. Como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Veja, é interessante esse paralelo que ele faz, né? Que do mesmo modo que a gente precisa tomar um remédio, muitas vezes um remédio amargo, de gosto ruim, a gente precisa passar por aquela doença, mas a doença,
O remédio que a gente toma, ele vai curar o corpo físico que está doente. Mas a doença em si, ela não é para curar o corpo, ela era para curar a alma. As doenças da alma. Curar o nosso egoísmo, curar o nosso orgulho, a nossa vaidade. É por isso que ela está aí. É por isso que ela aparece na nossa vida. Então é para curar a alma. Então, do mesmo jeito que a gente tem que tomar aquele remédio ruim, a gente vai precisar enfrentar aquela doença difícil aqui com o propósito de modificarmos o nosso padrão mental e o nosso comportamento diante da vida. Contudo, continua Emmanuel, os sintomas patológicos da experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que compõem. Ou seja, o que ele está dizendo é aquilo que Kardec já nos alerta lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque Kardec já coloca ali as causas dos nossos sofrimentos, das nossas dores. E quando ele discute essa questão lá, ele coloca a maioria dos nossos sofrimentos, dos nossos problemas, guardam as causas na vida atual. Embora muitas vezes a gente queira achar que é tudo da vida passada. Não, a maioria é daqui. E é isso que Emmanuel está falando para nós, que a maioria das nossas doenças estão refletindo o nosso comportamento mental de agora, e não de uma vida passada. Às vezes, o comportamento da vida passada pode nos ter dado certas predisposições, como André Luiz nos ensina em Evolução em 2 Mundos. Predisposições. Mas o comportamento atual define se a doença vai precisar aparecer ou não, se ela vai ser mais leve ou mais grave, porque depende do que nós somos agora, de como estamos agindo diante da vida, que tipo de pensamentos nós nutrimos. Então é isso que Emmanuel vem alertar, para que a gente possa refletir, puxa vida, se a maior parte das nossas doenças é reflexo do que nós pensamos agora, então será que nós não temos nas nossas mãos a grande ferramenta para prevenir os nossos problemas de saúde? Assim como ferramentas para curar os nossos problemas? Será que a questão não está em nós refletirmos, cada um de nós, diante da vida mental que nós estamos nutrindo, que tipo de pensamento, de sentimento a gente coloca naquilo que a gente faz, nas relações que nós estabelecemos com as pessoas? Então é importante essa reflexão. Toda emoção violenta, continua Emmanuel, sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível. É uma marretada. E toda a aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Ou seja, a gente está bombardeando, estamos martelando o nosso corpo. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. E isso é verdade. Hoje, há muitos estudos na medicina tradicional mesmo. Nós nem estamos falando de uma medicina que reconhece o fator espiritual, mas a própria medicina tradicional identifica que as condições mentais do indivíduo, o estado mental dele, interfere diretamente sobre a sua saúde. Então há muitos estudos hoje que colocam claramente que as pessoas que não têm um equilíbrio emocional, que não estão emocionalmente bem, elas respondem menos a tratamentos, elas adoecem mais, elas têm muito mais dificuldade de superar um problema físico, orgânico. Por quê? Porque a mente tem esse papel que comanda o corpo. E é importante que a gente procure compreender e agir na direção de acertar essa questão, para que a gente não sofra essas consequências. Ele continua aqui, mano. Estabelecido o conflito espiritual, vejam só esse trecho, é muito interessante. Estabelecido o conflito espiritual,
quase sempre as glândulas salivares, as que produzem a saliva, paralisam as suas secreções. Vejam só. A gente diminui a salivação. E o estômago, entrando em espasmo, ou seja, ele começa a contrair, nega-se à produção do ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Então há toda uma alteração do trato gastrointestinal e é por isso que muitas vezes as pessoas manifestam sintomas gastrointestinais quando elas estão em estado mental muito alterado. Então tem dor de estômago, elas podem ter vômitos, elas podem ter diarreia. Isso tudo é decorrente do quê? Dessa própria descarga, são esses efeitos que a gente está produzindo. Atingindo esse fenômeno primário, que muitas vezes abre a porta a temíveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos de nutrição que interessam ao estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. Vejam, ele está dizendo que estas alterações gastrointestinais, repetidas vezes, levam a déficits nutricionais, ou seja, a gente para de absorver determinados nutrientes que são essenciais ao funcionamento do nosso cérebro. E que isso pode levar até uma condição psiquiátrica, contribui para um transtorno de ordem psiquiátrica mais grave. O pensamento sombrio adoece o corpo. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, ou seja, a gente fala tanto, olha, para as pessoas, por exemplo, não utilizarem as drogas, né, de efeitos psicotrópicos, como, por exemplo, o álcool, né, o cigarro, as drogas chamadas ilícitas, que o consumo disso gera uma série de danos para nós. Se a gente evita, a gente fala, puxa vida, a gente sabe que isso está deletando o corpo físico, assim como se nós utilizarmos um medicamento utilizado para tratamento das doenças em dose alta, isso pode ser deletério para nós. Então, se a gente evita isso, sabendo que aquilo ali é prejudicial, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles aurido nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante no campo íntimo. Ou seja, a gente também tem que tomar cuidado para evitar, para combater também os pensamentos ruins, os sentimentos negativos que a gente nutre, porque isso daí vai gerar o adoecimento. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. Ou seja, cultivar melindres, desgostos, irritação, mágoa, nós só estamos nos envenenando. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Vejam a importância disso, o cuidado que a gente tem que ter para que a gente não adoeça, né, sem necessidade, vamos dizer assim, que a gente possa conseguir superar as nossas dificuldades de uma maneira mais tranquila. E para finalizar, Emmanuel conclui da seguinte forma: guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante,
é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Então, que a gente possa aproveitar essa mensagem de Emmanuel, lembrando dessa recomendação final, que a gente procure ler, estudar, criar aquele campo mental que dia a dia nos mostra qual a conduta, qual a melhor forma de lidar com as nossas situações, trabalhar no bem, porque isso vai preenchendo a nossa alma, preenchendo a nossa mente de coisas boas, elevando os nossos pensamentos e, consequentemente, nos libertando desses processos de adoecimento. Fica aqui para a reflexão da nossa semana, que tenhamos todos muita luz e muita paz.